Júlia é minha irmã, ela é 2 anos mais velha que eu, somos só nós duas. E ela sempre foi pra frente, e ela sempre foi precoce em tudo. Eu costumo dizer que a minha irmã, ela sempre foi à frente da idade dela. Então, assim, na escola, a primeira menstruação, pra namorar, em tudo, sabe? Com 16 anos, a minha irmã se casou e com 17 ela já estava grávida de gêmeos. Nessa gravidez da minha irmã, ela engordou muito, sabe? Mas muito mesmo. Antes ela era bem magrinha, mas durante a gestação ela teve um ganho de peso assim tremendo. Eu não sei se é pelo fato de ter sido 2 de uma vez, eu sei que ela ganhou muito peso. E com isso, ela ganhou também muitas estrias, né? Porque era muito novinha e teve esse grande ganho de peso, porque ela era magrinha, então a pele meio que não suportou. Depois que os bebês nasceram, a minha irmã, ela entrou numa vibe muito deprê. Ela desenvolveu um problema muito sério com a sua autoestima, sabe? Ela não gostava mais de tirar foto, sendo que a Júlia sempre amou tirar foto, postar nas redes sociais. Ela não queria sair mais, ela não queria ir pra chácara mais com a gente, que sempre foi uma coisa que ela amou. Porque assim, o meu tio, irmão do meu pai, ele tem uma chácara de lazer, então a gente sempre amou ir pra lá. Quase todos os finais de semana a gente ainda vai. Mas a Júlia falava assim, ah não, Lua, Lua é meu apelido, eu não vou mais pra chácara do tio, porque chega lá, todo mundo vai colocar biquíni, e eu não coloco mais biquíni, porque Deus me livre, olha só pra mim, eu tô gorda, tô feia, cheia de estrias. Gente, dava dó de ver a situação da minha irmã, e eu tentava conversar, tentava, sabe, convencer ela ao contrário, que ela não tava feia, que aquilo era uma fase. Porque a gente pensava que a minha irmã só estava daquele jeito porque os bebês eram pequenos ainda, que aquilo em algum momento ia passar, né, aquela fase. Até que um dia, a minha irmã foi passar o dia na casa dos meus pais. Eu era solteira ainda, óbvio, eu tinha 15 anos. E quando ela foi embora, eu vi que ela tinha esquecido uma chupeta de um dos gêmeos, sabe? E eles não dormiam sem a chupeta. Então, quando eu avisei pra ela, ela falou assim, Lua, fica esperando aí que eu vou mandar meu marido ir buscar. E o marido dela foi na nossa casa buscar a chupeta do filho deles. Quando ele chegou, tava só eu e a minha mãe. Só que a minha mãe, ela tinha deitado no sofá para poder ver um filme e acabou pegando no sono. Nisso eu entrei, peguei a chupeta do neném, voltei, entreguei para ele e tava indo acompanhar ele até o portão para poder fechar o portão quando ele saísse, né? Só que antes da gente chegar no portão, no caminho, na garagem da nossa casa, o marido dela simplesmente me agarrou à força e me beijou. Pensa só, um cara de 20 anos, eu só tinha 15 e ainda por cima o marido da minha irmã, Eca, eu fiquei num nojo. E, tipo, era algo que eu não esperava. Eu sei que ninguém nunca espera uma situação dessa, mas eu nunca tinha notado que ele me olhasse estranho, ou ele nunca tinha me desrespeitado, eu nunca tinha dado espaço pra ele fazer aquilo, sabe? Então eu fiquei brava com ele, e ele virou pra mim e falou assim, ai, desculpa, foi sem querer, mas quer saber? A sua irmã também, ela não tá ajudando. A sua irmã, depois que ela teve os meninos, ela tá desleixada, gorda, qualquer hora ela só quer dormir, mal passa um pente no cabelo. E eu virei pra ele e falei assim, ah, então agora eu entendi o porquê a minha irmã tá daquela forma. É você que tá colocando essas coisas na cabeça dela, né? E aí ele percebeu a burrada que ele tinha feito, porque ele praticamente estava destruindo a minha irmã ali pra mim. Ele queria usar de desculpa porque a minha irmã estava feia, ele tinha o direito de ficar com outras pessoas. Eu virei pra ele e falei assim, eu vou contar pra minha mãe, vou contar, você vai ver, eu vou contar pra minha mãe que você me agarrou, que você tá fazendo tortura com a minha irmã. E aí, quando ele percebeu que ele tinha feito essa burrada, ele tentou dar uma mudada na história. Ele disse, não, Lua, você tá entendendo tudo errado. Eu falo essas coisas pra sua irmã, mas é pra ela acordar pra vida, pra ela reagir, pra ela ir fazer um exercício físico, se cuidar. É pro bem dela. Eu amo a sua irmã, você tá entendendo tudo errado. E aí, no final, ele falou assim, Lua, deixa isso pra lá, não conta pra ninguém não, sua irmã já tá mal, você mesmo tá vendo. E nisso ele foi embora. No que ele foi embora, eu fui, acordei a minha mãe e contei tudo pra ela. E a minha mãe, ela ficou tão brava. Primeiro, ela ficou brava comigo porque que eu não gritei. Ela disse, Lua, você deveria ter gritado. Eu queria sair e quebrar o pau com aquele safado. E depois também, porque a minha mãe, ela sempre teve muito enjoo com nós duas, né? Pensa, só a gente de filhas. E aí, nisso, quando meu pai chegou, porque meu pai tava pra rua, já era assim meio tarde, já era mais de 10 da noite. Mesmo assim, a minha mãe arrastou a gente pra ir lá na casa da minha irmã. E aí foi eu, meu pai, a minha mãe. E quando a gente chegou lá, a minha mãe me fez contar tudo que o marido dela fez e que ele falou também, sabe? E nisso, a minha irmã, coitada, ela tava tão machucada, sabe? Daquele estúpido ficar fazendo tortura psicológica com a minha irmã.
que ela só chorava. Ela não conseguia brigar com ele, nem falar nada, ela só chorava, chorava. E ele se desculpando de, ai, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aff, mas meu pai e minha mãe não engoliu isso, não. Aquele dia, eles pegaram a minha irmã e os meus sobrinhos quase que à força e levaram para nossa casa. Contando assim, parece meio que exagero, né? Mas, gente, só quem teve naquela época, só quem conviveu, lembra o quanto a minha irmã ficou mal, sério. Hoje em dia eu penso que se os meus pais naquela época não tivessem tomado aquela atitude drástica, porque apesar de que no final vocês vão ver que ela acabou tendo uma recaída, mas aquilo foi o pontapé para minha irmã acordar para a vida, né? Para minha irmã abrir os olhos em relação ao marido dela. Eu acho que se eles não tivessem tomado aquela atitude, hoje em dia, talvez a minha irmã nem aqui estaria, porque, sério, ela estava muito para baixo. E aí, né, naquela época, ela ficou uns tempos na casa dos meus pais, mas como eu disse, lembra? Ela teve uma recaída e acabou voltando para ele, porque além de usar tortura psicológica, ele usava também chantagem emocional, usando os gêmeos de desculpa para poder deixar a minha irmã ali presa no cabresto, sabe? Ela voltou para ele, só que quando passou alguns meses, a minha irmã descobriu que o marido dela estava tendo um caso com uma vizinha da mãe dele. E o pior de tudo é que a mãe dele sabia, e quando a minha irmã foi falar, a mãe dele falou assim que ele estava certo, porque o filho dela era jovem, e ela estava muito desleixada, e ela não queria saber nem de namorar. Gente, olha que absurdo! Mas graças a Deus, dessa vez, a minha irmã abriu os olhos e não quis saber dele mais, porque, olha só, o bonito, ele queria, né? Uma mulher bem cuidada, uma mulher bonita, que fizesse academia, mas primeiro, ele não dava dinheiro para ela para isso, e segundo, ele não olhava os gêmeos, nem se ela quisesse fazer uma caminhada. Imagina para fazer uma academia, para ir no salão, enfim. Hoje, a minha irmã, ela é outra pessoa, ela continua gordinha sim, ela não emagreceu, mas isso não tem nada a ver com beleza. Hoje, a minha irmã é linda, feliz, tá sempre muito bem cuidada, cabelos feitos, unha arrumadinha. Quando a gente vai pra chácara, ela é a primeira a colocar um biquíni. Mas sabe qual é a diferença da minha irmã daquela época pra minha irmã hoje? É que hoje ela tem uma pessoa do lado dela que eleva a sua autoestima, que elogia, que cuida dela e o mais importante, que a ama do jeitinho que ela é. Hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que a minha prima tentou me separar de vez do meu marido. Ei, fica aí que tem história nova. Eu já sou casada com meu marido há em torno de 13 anos, mais ou menos. E um ano atrás a gente teve uma crise no nosso casamento, onde a gente ficou separados por alguns meses. Eu tinha uma prima que a gente se tratava como irmãs. Nós crescemos juntas, então nossa relação era muito mais do que só primas. E nesse período em que a gente ficou separado, eu fui ficar na casa dela e ela me acolheu, me ajudou. Eu já tinha ajudado ela em outras situações. Então ali, pra mim, naquele momento, ela só tava me ajudando, me acolhendo, me aconselhando, enfim. Às vezes ela me via chorando pelos cantos, me perguntava se estava tudo bem, perguntava se eu queria voltar com meu marido. E eu falava que eu queria arrumar meu casamento e tal. E ela me aconselhava, falava que não era pra me preocupar, que isso era só uma fase, que com certeza a gente ia se resolver, que ia dar tudo certo e tal. Assim, ela falava o que eu queria escutar. Até que um belo dia ela começou a sair com bastante frequência, né? E ela me disse que tinha conhecido um rapaz e deu um outro nome. Disse que estava apaixonada, que estavam se conhecendo e tal, que ela queria namorar com ele, queria ter algo sério, porque ela estava gostando e tal. E eu fiquei super feliz por ela, né? Dei muito apoio, disse como ela deveria fazer e tal, dei vários conselhos e ela saía com bastante frequência pra sair com esse rapaz. Até que uma outra prima minha, que morava perto dessa nossa casa, pegou e falou assim pra mim, tu voltou com teu marido? Eu falei, não. Aí ela falou assim, porque outro dia eu vi ele na frente da casa da fulana e tal, eu achei que ele tinha ido pra falar contigo. Aí eu fiquei meio assim e falei, não, a gente não se falou nesse dia e tal. Perguntei que dia tinha sido, ela me falou o horário e tal. E deu justamente o horário que a minha prima tinha chegado da rua com tal encontro do menino, né? Aí na hora eu achei meio estranho, fiquei meio assim, mas falei, não tem como ser a mesma pessoa, porque é outro nome e tal. Mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Até que um dia eu saí com esse meu marido, né? Nós fomos conversar a respeito da nossa filha e tal. E eu vi que ele ficava conversando pelo WhatsApp com uma pessoa. E lá no contato estava salvo amiga, mas a foto era da minha prima. Até então era uma conversa que não parecia suspeita, né? De vez em quando eu dava uma olhada assim, mas não parecia muito suspeita, mas mesmo assim fiquei com a pulga atrás da orelha. Quando eu cheguei em casa, eu pedi o celular da minha prima e falei, amiga, me presta o celular e tal, que eu preciso fazer uma ligação, não tô conseguindo o meu. E vai ter uma desculpa lá esfarrapada. Ela me emprestou o celular dela, eu abri o WhatsApp e procurei pelo nome que ela tinha me dito, que era o nome da pessoa com quem ela tava saindo. Quando eu achei o nome, a foto do perfil era a foto do meu marido. Foi aí que eu descobri que a pessoa com quem ela estava saindo era com ele. Óbvio que eu fui tirar satisfação com ela, né? Parte 2.
Obviamente que ela tentou negar até onde ela pôde. Ela ia morrer negando, dizendo que não tava saindo com ele, que não era ele, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí o irmão dela, meu primo, já tava, acho que por aqui com ela, chegou comigo e falou, não, é ele sim. Outro dia eu vi eles na praça, eles estavam andando de mãos dadas, não sei o que, ela tá saindo com ele. Foi o maior quebra-pau entre nós duas, né? Porque apesar de não ser de fato uma traição, porque nós estávamos separados, mas eu ainda assim me senti traída, sabe? E mais ainda porque era minha prima, que tanto eu considerava como irmã. Eu acho que se fosse pra ser uma relação saudável, o mínimo era que ela conversasse comigo e me contasse a verdade, né? Mas enfim, foi uma situação horrível entre nós duas. Eu também fui lá brigar com o meu ex-marido, né? Fui questionar o porquê que ele tinha se envolvido com ela. E ele falou pra mim, mas tu não quer nada comigo, não sei o que. Eu falei, como assim eu não quero nada contigo? Aí ele falou, é porque a fulana, a minha prima, vivia... Tudo que eu falava pra ela, ela contava ao contrário. Eu falava pra ela que eu amava meu marido, que eu queria voltar, que eu queria reconstruir o nosso casamento. E ela ia lá no ouvido dele dizer que eu já tava saindo com outro, que eu falava pra ela que eu não ia voltar pra ele, que eu não amava mas ele que eu não queria. Então ela enfiou na cabeça dele que eu não queria mais nada com ele. Então ele decidiu seguir a vida dele e ficar com quem quisesse. E no dia que a gente sentou pra conversar sobre essa situação, eu fui querer brigar. Não, porque você ficou com ela, não sei o quê. Ele veio e jogou na minha cara que eu não amava mais ele, que eu já tava ficando com outros, que eu não queria nada, porque era tudo isso que ela falava pra ele. E aí a gente sentou de fato pra conversar e eu contei que não era assim as coisas do jeito que ela tinha falado pra ele, que era totalmente ao contrário. Foi aí que ele decidiu terminar o relacionamento dele com ela pra reatar comigo, porque ele também me amava e também queria ficar comigo. E nós reatamos o nosso casamento apesar de tudo isso. Só que aí quando a gente voltou, a gente começou a receber várias ligações de pessoas dizendo que a fulana tava grávida dele, que ela tava sofrendo, que ela tava em depressão e não sei o quê. E um monte de coisa pra infernizar o nosso casamento. Só que essa minha prima, ela também tinha uma fama meio de rodada, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente sabia que existia a possibilidade do filho ser do meu marido, assim como também existia a possibilidade de ser de qualquer outra pessoa, porque todo mundo sabia que ela andava com vários homens. Então, a gente foi lá, conversou com ela, pediu pra fazer uma ultrassom, disse que quando o bebê nascesse, nós iríamos fazer um exame de DNA só pra ter certeza de que era dele ou não. Na criança nasceu, a gente comprovou que realmente o bebê era do meu marido. Só que a mulher, ela tava namorando já com outro rapaz, com um traficante, acabou indo embora com ele, desapareceu, largou ali a criança pra quem quisesse cuidar, não só a bebê, como os outros filhos que ela também tinha, entregou lá pra umas famílias desconhecidas, ninguém sabe pra quem ela deu essas crianças, e ela simplesmente sumiu, não sabe, a gente não sabe se ela tá viva, se tá morta, se tá bem, se não tá, ela nem quer saber dos filhos dela. E aí o filho deles está morando com a gente hoje em dia, eu tento criar exatamente igual como eu cuido dos meus filhos, eu não quero que ela sinta que eu odeio ou alguma coisa do tipo, porque não é verdade, mas a gente tá tentando reconstruir o nosso casamento da melhor forma possível. Eu faço terapia, eu tenho acompanhamento porque eu adquiri ansiedade e quase chega um quadro gravíssimo de depressão, mas meu marido, ele me apoia nesse tratamento e a gente tá tentando e até agora tá dando certo. E a criança com certeza é muito amada. Enfim, foi isso.